guris! Olá, gurias! Eu sou a professora Cida, lembram? Do programa Linhas do Conhecimento. Hoje, eu estou aqui porque, nesse caso, na aula dos Embaixadores do Futuro, o programa Linhas do Conhecimento está transformando o mundo nessa grande sala de aula, não é mesmo? Vim de novo aqui para a gente conversar sobre um país. Ele tem, assim, algumas relações bem interessantes com o nosso Brasil. Dê uma olhadinha nesse cenário que a gente está aqui. Ele, por si só, já nos traz algumas boas dicas, não é mesmo? A julgar pelo mate que estou segurando, pela vestimenta, vocês poderiam até pensar que falaremos do Rio Grande do Sul, né? O nosso querido Rio Grande. Não é um país, isso mesmo, vocês estão espertos. Mas esse país do qual nós vamos conversar, ele tem diversas características muito semelhantes com o nosso Brasil, principalmente com o Rio Grande. Além das vestimentas, a gente tem outras bem interessantes. Deem uma olhadinha. Será que essas pistas estão aqui? Ah, claro que você já percebeu, né? A primeira delas é o nosso churrasco. Olha só, né? Tenho aqui alguns apetrechos de churrasco. Então, assim como nós, aqui no Brasil, principalmente os gaúchos, os nossos gaúchos do Rio Grande e as pessoas que habitam esse outro país, também apreciam muito o churrasco. Uma boa carne assada. Outra coisa em comum é o que eu estava usando ali no começo, ó. O mate. Isso. A erva mate é tão comum para essas pessoas quanto para nós. Será que esse país é tão parecido assim com o nosso? Ah, mas eu tenho mais uma dica. Olha aqui. Do que será que eles gostam? É, isso mesmo. A terceira é um esporte que nós também apreciamos muito, o futebol. Poxa vida, professora Cida, mas será que nessa aula dos embaixadores nós vamos falar de um país que é tão parecido com o nosso? Sim, mas eu ainda não vou contar para vocês qual é esse país. Eu e a professora Vanessa, que trabalha comigo no Linhas do Conhecimento, montamos duas pistas para ver se vocês adivinham qual é o nosso país. Vamos lá? Muito bem. Apreciem aí o vídeo número 1. Essa pequenina rua que nós estamos agora, ela tem a ver com o país da nossa videoaula. Eu vou dar uma dica para você. Ela fica situada no bairro do Bacaxiri. Uma rua? Uma rua como tantas as que nós temos aqui na nossa cidade, não é mesmo? Uma rua pequena, cheia de construções, normais como qualquer outra rua, residências, alguns comércios. O que será e qual a relação desta rua com esse país? Já adivinharam? Esta rua, como a professora disse, fica lá no bairro do Bacaxiri. Ah, alguns já conhecem, não é? Então, talvez vocês logo descubram. Mas eu preparei, junto com a professora Vanessa, mais uma dica. Vamos lá? É a última. Este lugar tem a ver com o país que nós vamos falar um pouquinho hoje. Eu vou dar uma dica para você. Ele está relacionado à educação. Um
colégio. Ah, agora eu acho que vocês já conseguiram identificar algumas coisas, não é mesmo? O que será que esse colégio tem a ver com o país referido? Pensa um pouquinho. Como ela disse, ele fica no Capão da Embuia. Alguns estudantes já até sabem de quem eu estou falando, né? De qual colégio eu estou falando. Então, vamos decifrar essas pistas? Acertou quem disse que as duas pistas têm relação com esse país pelo nome. Isso mesmo. Olha, a primeira é a Rua Uruguai. Isso, olha lá. A professora Vanessa foi até a Rua Uruguai e nos trouxe um pouquinho disso para a gente conhecer, né? Fica lá no bairro do Bacaxeri, ou melhor aqui, né? Em Curitiba, no bairro do Bacaxeri. E a segunda? Será que é Colégio Uruguai? Isso aí, gente, é o colégio chamado República Oriental do Uruguai. E fica no Capão da Embuia, um colégio estadual que nós temos aqui na nossa capital. Muito bem. Tirando essas pistas, o que será que essas analogias querem nos dizer? Que tal? A gente precisava apresentar esse país de uma forma diferente, né? Então, que tal conhecermos um pouquinho dessas relações diplomáticas entre o Brasil e o Uruguai? Vou esperar um pouquinho para que você separe o material aí. Não precisa ser muita coisa. Acredito que você já tenha à mão um caderno e um lápis ou caneta para que você faça algumas anotações para registrar essa aula. O que é importante? Sempre quando nós assistimos alguma aula, é importante que a gente anote algumas palavras significativas que nos tragam um pouquinho da lembrança do que foi tratado naquele assunto, certo? Então vamos lá? Vamos junto comigo? Pega o seu caderno, pega o seu material e vamos embora? Não esquece, a higienização das mãos sempre que nós trabalhamos ou pegamos em algum material é sempre importante, né? Vamos lembrar disso para poder repetir dentro da sala de aula quando nós lá estivermos. Então, olha só, relações diplomáticas entre Brasil e a República Oriental do Uruguai. Muito bem. Além de nós conhecermos um pouco mais sobre a história e a cultura desse pequeno país latino como nós, que é o nosso vizinho fronteiriço lá no sul, né? No sul do sul, porque aqui estamos no sul também, a gente vai conversar um pouquinho sobre as relações diplomáticas que existem entre os dois. Vamos começar por elas? Vamos lá. Então, a Embaixada do Brasil. Como vocês já sabem, toda relação diplomática estabelecida entre países necessita de uma sede, não é mesmo? Com o Uruguai não poderia ser diferente. Nós temos uma Embaixada do Brasil na capital, Montevidéu. Esta sede fica numa construção chamada Palácio de Pietra Caprina. É um nome bem difícil, né? A gente vai acostumando com o tempo. Pietra Caprina. Esse palácio, ele é um dos grandes monumentos do Uruguai, considerados pelo patrimônio histórico como uma das grandes construções. Tanto é que esse palácio, ele abre para visitação um dia, uma vez por ano, exatamente no Dia do Patrimônio Histórico Nacional do Uruguai. A sua arquitetura é considerada uma arquitetura modernista, porque ela é do século XX, né, do século passado, nesse caso, mas é considerada uma arquitetura modernista e traz muitas características dessas construções, além de muito bonita. Vale a pena fazer uma visita nesse palácio. Aliás, você pode encontrar um pouquinho mais sobre ele se você for pesquisar um pouco mais na internet. O embaixador do Brasil no Uruguai é o senhor Antônio José Ferreira Simões. Antônio Simões. Ele é nascido em 1960, no Rio de Janeiro, fez a carreira de diplomacia, antes disso foi formado em Direito, fez a carreira de diplomacia no Instituto Rio Branco, como a maioria dos embaixadores brasileiros, né? Você faz a sua formação superior e depois você cursa o curso de diplomacia para você poder ingressar nessa tão brilhante carreira. É uma academia responsável pela formação de todo o corpo diplomático brasileiro. Então, vale a pena a gente também investigar. Se de repente
se despertar a vontade de você ser diplomata, olha aí, ó, já tem um caminhozinho para você ir pesquisando, certo? Ele está na função de diplomata há muito tempo, porém, agora, atualmente, ele está como diplomata no Uruguai, como embaixador do Uruguai, do Brasil no Uruguai, tá? Em Montevidéu. Já a Embaixada do Uruguai no Brasil, ela situa-se lá no setor das embaixadas. Como você já viu em diversas das nossas aulas, o Brasil, em Brasília, há um setor específico para colocar todas as embaixadas. Todas elas ficam lá, nesse mesmo setor da cidade. É mais uma construção imponente que a gente encontra lá, de forma bem modernista. E o embaixador atual do Uruguai no Brasil é o senhor Gustavo Vanério Balbella. Está no cargo desde 2017. Também está formado em Direito e Ciências Sociais pela Universidade da República do Uruguai e é membro desse Serviço Exterior dos Ministérios das Relações Exteriores desde 1980. Então, todas as pessoas que trabalham nesses cargos, elas já têm um caminho bem grande aí percorrido dentro das relações exteriores, para depois tornarem-se embaixadores. O laço que une as relações entre o Brasil e o Uruguai, né, para ter, é um status de países do Mercosul. Então, isso é importante. Talvez você já tenha ouvido falar nas nossas aulas anteriores, né? Nós já passamos por algumas videoaulas que abordaram o assunto. Então, Mercosul, Mercado Comum do Sul, foi um bloco criado em 1991 com o objetivo de promover a integração econômica de vários países da América Latina, né? Da América do Sul. Então, vamos entender aqui no mapa. Observe aí o mapa de vocês com maior tranquilidade. Os países que estão ali destacados em azul, você vai entender que são os países fundadores do Mercosul. É o bloco de países que fundou o Mercosul. Então, observe ali a legenda. Isto, muito bem. Ali, os países destacados em amarelo são os países que são membros associados, né? Eles não fazem parte do bloco, mas são associados. Por isso, tem algumas relações mais próximas com os nossos países e mais fáceis também em relações econômicas. Já aquele país que está destacado em laranja é a Bolívia. A Bolívia está em vias de entrar no Mercosul. E aí, a gente tem um outro país lá em cima, que vocês estão vendo, que está em cinza. É a Venezuela. A Venezuela, apesar de ser um membro do bloco do Mercosul, atualmente ela está suspensa por ter quebrado o acordo dos direitos humanos existentes entre os países do bloco. Então, por enquanto, ela está em fase de suspensão. Ela não faz parte do Mercosul, mas também não foi banida, né? Está em suspensão. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a localização agora do Uruguai. Olha só. Muito bem. A gente pode observar ali que geograficamente o Uruguai fica muito ali naquele cantinho abaixo do sul do nosso Brasil, certo? Isso mesmo, é aquele pequenino país que está ali. Essa localização geográfica faz com que ele seja vizinho em comum, como nós, da Argentina e do Brasil, né? Então nós temos ali uma tríplice fronteira, no caso, muito próxima. Observando ali, ó, as fronteiras internacionais. Então, fronteira 1, Brasil. Fronteira 2, Uruguai. E aí, eu quero destacar para vocês 3 pequenos pontos no mapa, que nós vamos conversar um pouquinho mais. A capital, Montevidéu. Observem ali. A colônia de Sacramento e Punta del Este. Especificamente sobre o Uruguai, nós vamos conversar sobre esses 3 locais. Cada um tem a sua importância. Vamos começar então pela capital, Montevidéu, tá? Ela está localizada no sul do país, ali na reentrância do Rio da Prata, como você viu naquela fronteirinha onde tem um rio, né? É o Rio da Prata. Já deve ter ouvido falar bastante desse rio, porque ele é histórico, né? Faz parte da história da colonização da América do Sul, pelos portugueses, pelos espanhóis, enfim, pelos europeus.
Ela foi fundada em 1726 pelos espanhóis, que deram o nome desse lugar de Banda Oriental do Uruguai, tá? A referência, ela faz, na verdade, esse nome, ele faz uma referência à margem leste do Rio da Prata, do Rio Uruguai, que faz uma divisa entre Argentina e Uruguai. Observem ali o mapa, estão vendo? Isso ali, ó, aquela parte em rosa que está no mapa. Muito bem. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais depois. Vamos conversar sobre a população. Então, a maior parte da população uruguaia, ela descende de espanhóis ou italianos. Isso mesmo. Há algumas minorias de mestiços com indígenas, europeus e outros de origem africana. Cerca de 1/3 dessa população se concentra em Montevidéu e nos seus arredores. Portanto, o país ele tem uma população bem menor do que a nossa e está mais localizada naquela parte, né? Isso porque a maioria das cidades ali são as mais populosas. Montevidéu é a mais populosa de todas, né? Os moradores dos pampas uruguaios, quer dizer, dos campos, né, são conhecidos como gaúchos, assim como nós. Né? Conhecemos os nossos rio-grandenses, os pampas do Rio Grande, também são conhecidos como gaúchos. Lá também eles chamam de gaúchos, são os gaúchos uruguaios. Daí tanta semelhança com o nosso país, né? O uso dessas vestimentas, porque no campo é muito comum você precisar do chapéu, da bota, né? O próprio lenço, porque ele é usado assim no pescoço, como eu estou fazendo como enfeite, mas ele é um acessório para proteção. Eles viram e no vento eles colocam sobre o nariz e a boca, certo? Então essa é a função principal do lenço. Continuando lá, vamos conhecer um pouquinho sobre a forma de governo. Então, o atual presidente do Uruguai é Luiz Alberto Lacalle Pou, né? O Uruguai possui um sistema de governo presidencialista, assim como o nosso, ele é uma república democrática, né? Porém, tem algumas diferenças do nosso. O presidente ele é eleito para um mandato de 5 anos e a Constituição uruguaia não permite que ele seja reeleito na sequência. Por exemplo, ele não pode governar o país, ser reeleito e continuar governando. Então, o que acontece? Ele precisa pular um governo. Então, ele governa, vem um outro governo e aí talvez ele possa se candidatar de novo e ser reeleito novamente, certo? Então, o sistema deles é parecido com o nosso, mas tem essas diferenças, ok? Agora a gente vai conversar um pouquinho. O Luiz Alberto está há pouco tempo no cargo, desde março de 2020. Tem aí um mandato de 5 anos para cumprir. Vamos conhecer um pouquinho da história desse país? Então, a gente falou sobre a capital, o sistema de governo, que é onde realmente se localiza o governo uruguaio, que é Montevidéu, né? Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história do Uruguai. Então, presta atenção aqui, nesta imagem. Ela representa os antigos índios charrúa, os primeiros habitantes dessa região. Então, a história do povoamento do Uruguai, ela é muito parecida com a nossa do Brasil. Apesar de já existirem moradores lá, muitos grupos indígenas, com destaque especial para os charruas, né? Os portugueses e espanhóis se aventuraram a colonizar essa região. Então, assim, o que acontece? A história do povoamento, ela é contada a partir da chegada dos povos europeus na região. Anterior a isso, ninguém conta, né? Mas os moradores já estavam lá, já existiam lá. Então, por volta de 1516, ali nas províncias, nas margens do Rio da Prata, os espanhóis chegaram. Só que eles tiveram uma resistência muito grande com os indígenas charrúa. Eles foram hostilizados pelos indígenas, óbvio, né? Eles estavam chegando no território deles e simplesmente queriam pegar. Então, os charruas resistiram. Ao contrário dos nossos, né? Os nossos grupos indígenas, eles acabaram fazendo amizade com os povos europeus. E aí acabaram depois sendo dizimados por conta disso. Mas os charruas resistiram. Aí, cerca de um tempo depois, os espanhóis chegaram novamente no Uruguai. Um tempo que eu digo são praticamente quase 100 anos. Em 1624, eles fundaram a colônia de Soriano.
né? Mas ficaram lá, só naquele cantinho. E não adentraram muito ao território, por conta dessa questão com os indígenas. Então, os portugueses que já andavam aqui pelo Brasil, lá por volta de 1680, se aventuraram um pouquinho para lá e fundaram a colônia de Sacramento. Ora, mas não eram os espanhóis que estavam lá e aí chegaram os portugueses? Pois é. Então, assim, eles fundaram essa colônia de Sacramento e aí a colonização aconteceu de fato no território. Porque a partir desse momento, as nossas histórias começaram a se entrelaçar. As nossas, que eu digo, a do Brasil com a do Uruguai. Porque haviam os espanhóis lá e havia também os portugueses. O que será que aconteceu, hein? Vamos ver? Em 1726, os espanhóis fundaram Montevidéu. Claro, se os portugueses foram lá, fundaram a colônia de Sacramento, então vamos fundar mais alguma cidade para a gente tomar conta de um território um pouco maior, não é verdade? Isso mesmo. E aí eles passaram a atacar os portugueses. Por quê? Montevidéu fica a cerca de 130 quilômetros mais ou menos da colônia de Sacramento. E aí eles foram um pouquinho mais perto para poder atacar os portugueses. E após inúmeras guerras, assim, né, entre os dois países, eles acabaram por assinar um acordo chamado Acordo de Santo Ildefonso, de 1977. E definiu a colônia de Sacramento como parte da Espanha. Então, mesmo sendo fundada por portugueses, essa colônia ficou parte do território que era dominado pelos espanhóis, certo? Mas essa história não acabou por aí. Dá uma olhada ali. Já ouviu falar disso? Província da Cisplatina. O que isso tem a ver com o Uruguai, com a gente? Observa o mapa, mais de perto. Vocês estão vendo que o território do Uruguai se transformou na província da Cisplatina? Como isso aconteceu? Isso é uma história bem interessante. Em 1810, as colônias espanholas da América começaram a lutar por uma independência, né? Derrotando os espanhóis. O que aconteceu? O Brasil, né, até então colonizado pelos portugueses, também quis se aproveitar dessa situação e tomou conta daquela região toda, incluindo o Uruguai inteiro e uma boa parte do Rio Grande do Sul, chamando-a como província da Cisplatina. E aí a província da Cisplatina, a partir de 1817, passou a ser nossa, parte do Brasil. Lembram? Alguns lugares aqui no Brasil também tinham esse nome, província disso, província daquilo. Então, a província da Cisplatina seria nossa, ok? Muito bem. Só que as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina, também tinham interesse naquela região, né? E aí, novos conflitos aconteceram. E daí essa bagunça de conflito para cá, conflito para lá, durou até 1828. E o que aconteceu? Nada. Simplesmente nem Argentina, nem Brasil ficaram com aquele espaço. O Uruguai conseguiu a sua independência finalmente, né? O que eu acho mais justo. O que vocês acham? Muito mais justo, né? Então, e aí a República Oriental do Uruguai passou a ser, então, um país, certo? A Argentina ficou com a Argentina, Brasil com o Brasil e o Uruguai com o Uruguai. E daí todo mundo ficou mais calmo. Então, com isso, o Uruguai ganhou uma bandeira. Muito bem. Então, olha só. Dentro de toda essa disputa, todo país que se torna independente ganha uma bandeira, certo? Então, nesta bandeira, a bandeira do Uruguai, ela é formada por 9 faixas azuis e brancas, representando os 9 departamentos da região. Porém, gente, ela tem um sol estilizado que vem lá da cultura inca, né? Aquele sol com o rosto, né? E neste sol ele tem 16 raios, 8 raios retos e 8 flamejantes. Por quê? Para dar a ideia de movimento. Então a bandeira ficou muito bonita, certo? Que tal a gente conhecer um pouquinho da história da colônia de Sacramento? Olha só, a gente já sabe que ela foi fundada por portugueses, certo? Então agora, eu acho que vocês não querem ficar ouvindo sobre o que tem em Sacramento. Vamos ver? Curte comigo o vídeo.
Então, que encanto, não é mesmo? Um lugarzinho muito aconchegante, cheio de história, cultura, gastronomia. É um convite para que a gente faça uma boa visita, nem que seja uma visita virtual, não é mesmo? Eu gostei muito. E vocês? Ah, muito bem. Mas lembra lá no mapa? Eu circulei Montevidéu, falei um pouquinho sobre a capital, circulei Colônia de Sacramento e circulei mais alguma coisa. Que será? Ah, a gente não pode falar só das relações diplomáticas sem a gente estabelecer também uma relação de turismo, não é verdade? Então, vamos turistar comigo? Que tal a gente turistar pelas praias do Uruguai? Ah, mas não todas, porque aquele litoral, gente, tem 660 quilômetros de praia. Então, eu escolhi, assim, um espacinho para a gente conversar um pouquinho mais. O resto, professora? E o resto, professora? O resto eu deixo para vocês. Tá curioso? Procura aí. Quem sabe você descobre mais coisas e daí me conta, né? Que já que eu estou compartilhando com vocês, vocês podem compartilhar comigo. Então, vamos lá? Então, olha só. No quesito praias, o Uruguai tem para todos os gostos. Então, ao longo desses 660 quilômetros de litoral, nós encontramos praias modernas, praias urbanas, praias selvagens e até as praias chamadas hippie chic. Ó, não é só hippie, viu? É um hippie chic. Veja bem. O que isso quer dizer? Tá aí um bom desafio. O que isso quer dizer? Uma praia hippie chic. Esse desafio eu deixo para você. Procura e me diz. Outra questão, depois vai ter um outro desafio na aula, anota aí, tá? Então, descobrir o que é uma praia hippie chic, tá? Tem mais um, não vou contar agora. Então, Punta del Este é uma cidade que fica a 130 quilômetros da capital Montevidéu. Ah, mais ou menos a mesma distância que Sacramento fica, certo? Ok. Então, esse é o balneário mais famoso do Uruguai. Lá a gente encontra muita coisa. Assim, muitos monumentos, muita coisa para fazer, praia, coisas para se divertir, comida, tudo maravilhoso, né? Tudo aquilo que a gente quer, né? Passar as férias. Que tal, né? Dá até para a gente fazer um planejamentozinho. Então, olha só. Além dele ser o mais famoso, ele é o preferido dos turistas brasileiros, sem dúvida nenhuma. Além de tudo isso, ele tem belas casas muito grandes com jardins e tudo mais. Tem portos, tem de tudo, tá? Aliás, gente, o Porto de Montevidéu, ele é assim uma coisa para a gente conversar um pouquinho mais, tá? Lá a gente tem assim, ó, embarcações de todos os tamanhos, iates muito grandes, suntuosos, maravilhosos, né? Então, para a gente observar até dá, né? Que tal? Então, vamos ver um pouquinho, vamos conhecer esse aqui, ó, um dos pontos mais visitados de Punta del Este. La Mano, ou Los Dedos. Na verdade, o nome desse monumento, ele é Monumento ao Afogado. Ele surgiu aí na praia do nada? Não. Ele foi construído por um artista chamado Mário Irarrázaval. Isso mesmo, né? Até difícil de falar. Ele fez parte de um concurso em 1982 e nesse concurso muitos artistas tiveram que fazer o projeto de algumas obras. E o Mário
imaginou este? Tornou-se um ponto de visitação obrigatória. Todo mundo que vai para Punta del Este tem uma foto nesse monumento. São as mãos saindo da areia, chamado Monumento ao Afogado. Mas achei bonito, muito bacana, um tipo de arte bem bacana, uma arte urbana que fica exposta ao ar livre e que está ali para todo mundo poder ter a sua apreciação, né? Não paga nada para fazer parte. Outro lugar importante é a Casa Pueblo. Ela não fica em Punta del Este, não. Ela fica num balneário vizinho chamado Punta Balena, cerca de uns 16 quilômetros de Punta del Este, né? E essa é uma visita obrigatória também. Todo mundo que vai para Punta del Este vai até Punta Balena para conhecer a Casa Pueblo. Então, ela foi construída por Carlos Paz Vilaró. Era um artista, né? E era tipo a oficina dele, o ateliê, né? E aí, com o passar do tempo, foram construindo, e ela foi construída nos moldes gregos, da Grécia, das casas gregas, toda pintada de branco, com uma arquitetura mais arredondada, bem bacana. Só que isso foi sendo construído, mais construção, e ela ficou desse tamanho. Hoje, ela abriga museu, galeria de arte, cafeteria e é um hotel. É verdade. Então, bem bacana de se conhecer também. Então, depois de todas essas dicas, que tal vermos um vídeo com imagens deste belo lugar? Punta del Este? Vamos curtir comigo? E aí, gente, que delícia, não? Eu curti muito, e vocês? Ah, são tantas imagens lindas, né? Então, esse vídeo é um videozinho caseiro que a gente monta tirando imagens da internet e vai produzindo para conhecer um determinado lugar. É bem bacana, se você quiser se aventurar aí nessa arte, quem sabe você não pesquisa algum lugar e monta um vídeo. Também é um outro desafio. Olha aí, ó, né? Não é uma tarefa, é só um desafio para você, que gosta de ver imagens bonitas, né? E fazer coisas diferentes. Mas a minha proposta para você está relacionada a isso aqui, ó. Nossa sugestão de atividade. O que será que o muro da Escola República Oriental do Uruguai tem para nos oferecer como proposta de atividade? Observem bem. Ah, estão vendo só? Ele é um muro, gente, que não está pintado. Ele é um muro grafitado.
Isso, e a nossa proposta é exatamente esta. É fazer um esboço de grafite. Por que um esboço? Primeiro de tudo, nós temos essa inspiração do muro da República Oriental, do Colégio República Oriental do Uruguai, né? Da escola, desculpa, né? O grafite, ele é um tipo de arte que a gente encontra tanto aqui no Brasil quanto lá no Uruguai. Eu trouxe para vocês 2 locais aí, ó. Um deles é da capital, Montevidéu, a primeira imagem ali, ó. Estão vendo? E a segunda é daqui do Brasil, Minas Gerais, tá? Retiradas da parede. Muito bem. Então, observando um pouquinho dessas imagens, pense aí, né? Como você poderia fazer um esboço de grafite? Por que eu digo um esboço? Para fazer grafite, a gente tem que saber a técnica. Antes de qualquer coisa, o grafite ele é um tipo de arte urbana feito em parede ou muro, mas ele não é feito como uma pichação. Ele é feito com autorização, porque o grafite é arte. Então, eu vou até o lugar, eu peço autorização aos donos e aí, mediante essa autorização, principalmente por escrito, né? Eu não posso simplesmente dizer, faz aí o grafite no meu muro. Depois eu digo que eu não queria, né? Então, já pega uma autorização por escrito e aí você vai fazer o grafite. Vai marcar um dia, tudo certinho. Ninguém vai fazer grafite à noite, né? Então, assim, a gente vai trazer aqui para vocês esta proposta. Como é que eles fazem? Eles não saem desenhando direto no muro, não, tá? Eles fazem primeiro um esboço. Então, é aí que vai entrar a minha dica. Separe uma folha branca, sem linhas, um lápis e uma borracha. Com este material, você vai estar sendo desafiado a pensar em tudo isso que você conheceu na aula do país República Oriental do Uruguai e suas relações com o Brasil. Pense em tudo. Pode misturar as coisas, porque o grafite permite isso. Então, eu posso trazer informações históricas, informações culturais, eu posso trazer informações práticas, como a população, ou até mesmo sobre as questões das embaixadas, das relações do Mercosul. Pense como você poderia desenhar nesta folha até completar ela toda, para depois transferir isso para um muro. Porque é isso que eles fazem. A gente faz o desenho na folha e aí indica as cores que nós pensamos em colocar. Pode ser bastante colorido, então você pode indicar ou até pintar o seu esboço. E depois de pronto na folha, eles partem para o muro. Então, aí eles vão atrás das cores de spray, das misturas, de algumas placas, né, que eles chamam de pranchas, porque eles põem para poder fazer os riscos mais retinhos. Porque não é assim só na mão, não. Tem os feras que é só na mão, mas tem algumas pessoas que têm as plaquinhas, e eles vão colocando para fazer os riscos mais retinhos. Então, assim, quem já teve o privilégio de observar uma arte de grafite sendo feita, vai conseguir entender um pouco melhor isso. Mas nós, assim, vocês, né, que poderemos, por exemplo, fazer um esboço, esse esboço é o registro da nossa aula, tá? Então, eu deixo para vocês essa dica, criar um esboço para esse grafite. E aí, gente, vem o meu desafio final. Então, já deixei um desafio você pesquisar um pouco mais sobre o Uruguai, né? Sobre as praias do Uruguai. Que mais que eu deixei de desafio? Lembram? O que vocês tinham que pesquisar? Ixi, será? Nem eu tô lembrando. Pesquisar sobre o que é uma praia hippie chique. Então, olha só. Buscar um pouco mais de informações sobre as praias uruguaias, pesquisar o que é o hippie chique. E agora vem um desafio bem bacana, que não é sobre o Uruguai. Afinal, estamos falando de relações Brasil e Uruguai, não é verdade? Então, o meu desafio é o seguinte: assim como a República Oriental do Uruguai, que a gente conhece por Uruguai, tem esse nomão, eu quero que vocês pesquisem qual é o nomão, o nome grande do nosso Brasil, ou melhor, o nome oficial, tá? Brasil não é o nome oficial. Brasil é como Uruguai, como a gente conhece, né? O popular. O Brasil tem um outro nome. Qual é? Sabem? Se sabem, anotem. Se não sabem, vão pesquisar. É bem fácil de descobrir, porque em qualquer símbolo nacional nós temos o nome completo do nosso país, né? Tirando a bandeira.
Mas naqueles brasões, em documentos oficiais, a gente sempre tem o nome oficial do Brasil. Então, o nome oficial é República Oriental do Uruguai, a gente chama de Uruguai. E Brasil, qual é o nome oficial? Então, 3 desafios aí para vocês, tá? Fora o esboço. Para finalizar a nossa aula, eu trouxe 2 curiosidades sobre o Uruguai. Por que ela é curiosidade? Observe aí. O Museu Passeio. O que tem a ver o Museu Passeio com o Pablo Neruda? Mas o Pablo Neruda não é um artista chileno, professora? Exatamente, por isso é uma curiosidade, tá? Então, o Museu Passeio de Neruda fica em Punta del Este. Ele é uma casa onde o poeta chileno morou por algum tempo com a sua segunda esposa, a Matilde, né? Por esse tempo. E é um passeio bem bacana, porque nesse museu ele está organizado como se a casa ainda estivesse lá, né? Com alguns objetos do artista, algumas coisas. Então, ele tem algumas salas que representam a vida que ele teve ali naquele país, né? Esse artista já é falecido, faleceu em 1973, mas deixou aí a sua herança não só no Uruguai. Claro, ele é chileno, deve ter alguma coisa dele no Chile, tem alguma coisa dele em outro país, que eu acho que você já ouviu falar, mas tem também no Uruguai, tá? E quando a gente vai para o Uruguai, as nossas relações são tão boas que vocês sabiam que a gente tem uma facilidade bem grande de poder ir para o Uruguai para estudar? Exatamente. Por conta do Mercosul, nós também temos essas facilidades, então a gente pode cursar algumas coisas lá. E a última curiosidade é a moeda. Isso, a moeda oficial do Uruguai é o peso uruguaio. Ela começou a ser utilizada mais ou menos em 1994. Nossa, que parecido com o nosso, não é? Nosso real, não é verdade? 1995, nosso real. Então, a gente passou por situações muito parecidas desde a nossa história. O Uruguai também teve um período de ditadura e tudo mais, e aí eles institucionalizaram o peso uruguaio a partir de 1994, dentro de um plano econômico anti-inflacionário, porque eles também estavam numa instabilidade econômica, né? Antes disso, a moeda se chamava Novo Peso. Aí virou o peso uruguaio. Então, é a moeda corrente oficial agora do Uruguai. E ele equivale hoje, mais ou menos, a cerca de 10 centavos de real, certo? Então, trazendo mais essas curiosidades para vocês, eu espero ter trazido um pouquinho dessa cultura e das relações do Brasil com o Uruguai, despertado um pouquinho da curiosidade de vocês e quem sabe até de alguns planos aí, não só de visita, mas também de estudos, porque como eu disse para vocês, a gente também pode se aventurar por lá, fazer uma faculdade, alguma coisa, vamos pensar lá na frente, tá bom? E hoje eu vou ficando por aqui, porque a gente trouxe, assim, uma aula bem gostosa para ver se vocês curtem conosco as relações diplomáticas que a gente tem com tantos países pelo mundo afora. Combinado? Até a próxima. Tchau, tchau.